Doutor, qual o objetivo do Instituto Segredo de Justiça, já que a Constituição prevê a publicidade dos atos judiciais? A existência do segredo de justiça, ela se justifica para a necessidade excepcional, né, se o juiz entender em determinadas circunstâncias que há necessidade de resguardar determinados direitos individuais das partes ou até de terceiros, que podem ser violados caso aquele processo, aquele documento seja público, fique disponível para consulta pública ou para divulgação. O próprio artigo da Constituição que cria a ideia da publicidade dos atos judiciais, que é o 93, inciso 9, ele prevê a possibilidade, ou ele ressalta, assegura a possibilidade da lei estabelecer o sigilo em determinadas hipóteses. Sempre excepcionalmente, é importante dizer. Em quais situações o segredo de justiça é decretado? O segredo de justiça ele tem que ser decretado, na medida em que o juiz percebe a necessidade, em alguns casos específicos que a lei determina, o artigo 155 do Código de Processo Civil vai falar da necessidade de decretar segredo de justiça nos casos de família, a maioria dos casos de família, e em casos de interesse público. Essa expressão é uma expressão genérica que é utilizada. Vamos pensar em um processo que está discutindo ou está contendo uma quebra de sigilo, uma busca e apreensão. Esse processo está público, está disponível, pode até atrapalhar a própria investigação. Ou uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo fiscal, cujo segredo é assegurado pela Constituição também e está encartado nos autos. Esse processo não pode ser público, ele vai ter a sua disponibilidade para consulta restringida. Doutor, os advogados que atuam em procedimentos investigatórios, eles têm o direito de acessar processos em segredo de justiça? Tem. Os advogados que atuam em processos em segredo de justiça e inquéritos, em procedimentos investigatórios, também em segredo de justiça, eles têm todo o direito, têm a necessidade, isso é uma garantia, eles têm a possibilidade de consultar e de trabalhar nesses processos. Inclusive, isso foi objeto de uma discussão recente do Supremo, que editou uma súmula vinculante, a súmula 14, garantindo a todas as partes e advogados que atuam em processo com segredo de justiça o acesso a esses autos. É claro que a gente tem que sempre lembrar que esse acesso a procedimentos investigatórios em segredo de justiça pode ser limitado só naquelas medidas que foram decretadas e que ainda não terminaram. Então, por exemplo, uma quebra de sigilo telefônico ou uma busca e apreensão que ainda não foi concluída, o acesso a esse documento vai ser restrito, porque se ele for publicizado, ele perde a eficácia. Doutor, em quais situações é permitido a quebra do segredo de justiça? O segredo de justiça vai ser quebrado pelo juiz se ele identificar que o motivo pelo qual aquele sigilo foi determinado não existe mais. O que pode acontecer também são casos em que o segredo pode ser restrito a uma determinada peça do processo. Então, um determinado processo consta em apartado uma quebra de sigilo fiscal. Nesse caso, aquele pedaço específico do processo pode ser sigiloso, mas o resto continua sendo de consulta pública. Inquéritos no STF passaram a tramitar em caráter confidencial, apenas com as iniciais dos nomes de quem está sendo investigado. Qual o objetivo dessa determinação? Olha, é muito interessante você ter feito essa pergunta, porque a gente pode esclarecer essa questão. Os inquéritos do Supremo não estão tramitando em caráter confidencial. Eles continuam sendo acessados e o andamento deles disponível na internet. O que diferencia é que quando eles chegam no Supremo, eles recebem as iniciais do investigado e não o nome por extenso. Por que isso? Vamos pensar no inquérito que tenha vindo do juiz de primeiro grau com uma quebra de sigilo encartada ou com um procedimento em andamento. Esses que não podem ser publicizados, senão eles perdem o sentido. O setor de processamento inicial dos inquéritos aqui do Supremo não pode fazer essa análise se esse inquérito deveria ou não correr em segredo de justiça. Então ele começa contendo as iniciais. Se o ministro relator
que é quem pode decretar ou não o segredo de justiça, achar que sim, ele deve ser decretado, ele decreta o segredo de justiça, que vai ter sido preservado pelas iniciais lá no começo. Caso o ministro relator entenda que não é o caso de tramitar em segredo de justiça, ele pode simplesmente determinar que as iniciais sejam trocadas pelo nome por extenso. Então, essa é uma medida que visa preservar um eventual pedido de segredo de justiça pelo ministro relator. Doutor, qualquer pessoa pode ter acesso aos autos e em quais situações? Aqui no STF, qualquer pessoa pode ter acesso aos autos, até pela internet, nos casos em que o processo traz em si um interesse coletivo. Então, as ADI, ADPF, ação declaratória de constitucionalidade, proposta de súmula vinculante e recursos extraordinários que tenham tido a repercussão geral reconhecida. Existe a possibilidade de restringir o acesso às audiências apenas às partes e advogados? Existe. O Código de Processo Civil, no artigo 444, prevê a possibilidade da audiência se realizar a portas fechadas nos casos de segredo de justiça. Nessas hipóteses, a audiência é fechada, até porque se ela fosse pública, todos os motivos pelos quais o segredo foi decretado deixaria de fazer sentido. Aqui no Supremo e nos tribunais em geral, os regimentos internos permitem ou prevêem a possibilidade do plenário ou das turmas ou das câmaras determinarem que a sessão de julgamento vai se realizar em sessão fechada em caso de segredo de justiça.